Olá, bem-vindos a este episódio do Mission Regeneration, um podcast bilingue em português e em inglês. E neste episódio vamos estar à conversa com a Sara e o Rodrigo do Projeto Landra, um projeto que faz uma mescla bastante bonita entre arte e intervenção no terreno, em comunicação e observação direta do terreno. Vamos falar sobre, principalmente, da nossa história, da nossa ligação à Terra e como às vezes essa ligação perde-se e é vista com alguma vergonha. E de como o projeto Landra, este projeto que está a ser levado de forma bastante bonita pelo Rodrigo e pela Sara, visa recuperar essa curiosidade e essa ligação à Terra e essa beleza da arte, da natureza e desta expressão humana. Espero que gostem e até já. O mercado da terra é um mercado que não está a funcionar em Portugal precisamente porque há ligações à terra que não são exclusivamente económicas. A maioria dessas explorações eram de muito pequena dimensão. Que se investisse, que se modernizasse e que isso fosse feito depressa. No início da década de 90, a Europa produzia um excesso de 33 milhões de toneladas de cereais, 1 milhão de toneladas de carne, várias centenas de milhares de toneladas de leite em pó, entre muitos outros produtos alimentares. Uma indústria do tomate perfeitamente apetrechada. Com o aparecimento de supermercados a dominarem uma parte significativa do comércio destes produtos, sofisticadas tecnologias a que só um grupo limitado de empresas tem acesso. Portugal é dos países onde mais vinho se consome. Enquanto que para os queijos e iogurtes e sobremesas lácteas se espera ainda um desenvolvimento positivo de mercado, o consumo de leite apresenta já indícios de estagnação. A comunidade decidiu baixar os preços dos cereais, das oleaginosas, da carne e do leite. Importamos essencialmente bananas, maçãs, uvas de mesa, pêssegos, laranjas, mas também batatas, cebolas, tomates, cenouras. Perda de cotas, perda de margens e dificuldades acrescidas. A produtividade do trabalho agrícola aumentou expressivamente. Os rendimentos agrícolas não acompanharam o otimismo dos agricultores. 110 mil candidaturas a estas ajudas. Mas infelizmente muitos agricultores estão também mais pobres e mais inseguros do que há 10 anos atrás. Muitos que me ouvem perguntarão com lógica, então se assim é, porque é que os agricultores não fazem outra coisa? Obrigado, Rodrigo, obrigado, Sara, por estarem aqui neste momento, nesta conversa. Só para começar ainda com ponto de partida, esta conversa surgiu, digamos assim, de uma curiosidade no nosso encontro, no terceiro encontro nacional pelas florestas, que ocorreu este ano em setembro em Faf, e na altura vocês partilharam muitas coisas sobre o vosso projeto, o Projeto Landra, e só que apesar da dinâmica dos 3 dias ser digamos assim, um espaço temporal bastante alargado, o programa era tão preenchido que não deu para falarmos em mais detalhe. Então aí surgiu este convite de falarmos um pouco mais, com mais tempo, e de forma mais focada no Projeto Landra. E talvez diria, antes de passarmos para o Projeto Landra em si, perguntar quem é o Rodrigo Camacho e quem é a Sara Rodrigues. De onde é que vocês vêm? Quem é que vocês são? Sim. Fixe. Então, eu sou o Rodrigo, nasci no Funchal, estudei música a vida toda e eventualmente em Londres conheci a Sara num curso de música que estávamos a fazer na Goldsmiths e sempre me interessei desde pequenino por ciência de uma forma geral. E não saberia que a um dado momento iríamos sair de Londres para voltar para Portugal
com uma vontade de saber como é que as coisas funcionam empiricamente e com muitas técnicas e ferramentas ao dispor para conseguir fazer esse trabalho nós próprios, com as nossas próprias mãos e com as nossas próprias ferramentas autónomas, como estou a fazer agora. E então, da música aos projetos colaborativos que eu tenho feito com a Sara desde 2015, mais ou menos, agora estamos, sem abandonar as outras coisas, a misturar e a integrar tudo o que são artes e ciências para que consigamos viver melhor, consigamos ter um bocadinho mais de poder sobre a nossa própria vida e nos tornarmos mais autónomos. Então o meu percurso foi dar grande totalmente à terra, com a qual nunca teve grande. O Funchal é uma grande necessidade, as pessoas podem imaginar uma coisa paradisíaca, cheia de coisas a crescer, e há coisas a crescer no Funchal, mas o terreno para trabalhar não é assim tanto. Então sou uma pessoa com uma infância e uma adolescência citadina, puramente urbana, que descobre aos poucos que a felicidade e o bem-estar e o grande crescimento está na terra. E é isso que estou a fazer agora. Eu sou a Sara, nasci no Porto e cresci no Porto até aos 18 anos. Também, como diz o Rodrigo, bastante citadino, ou seja, sempre em apartamentos. Mas sempre tive assim uma relação de proximidade, tanto com os animais, os bichinhos. Muito triste, só alguém pisava um bichinho, ou só tiravam lixo para o chão, coisas desse género. Portanto, era uma coisa que estava bastante intrínseca em mim de alguma forma. Mas sim, nunca tive contacto assim direto com a terra, nem de plantar nada. E entretanto aos 8 anos fui para a Inglaterra, acabei mais de 10 anos em Londres, também estudei lá, mais em Belas Artes, depois conheci o Rodrigo também porque acabei por fazer um curso de música, mas tenho um mestrado mesmo em Belas Artes. E lá na Goldsmith, que foi onde eu estudei, havia uma horta, tinha sido criada em 2017, uma horta assim da Rose Gray, que era uma professora que por acaso agora começou lá o mestrado em arte e ecologia, mais especificamente. E então havia uma componente muito forte de ecologia crítica na própria universidade, e então os meus interesses começaram-se a despertar mais nesse momento, até mesmo pensando em todos os problemas que o mundo atual está a inventar a todos os níveis, mas muito que ligava a tudo terra e ao povo de regeneração, ter acesso à terra, das nossas próprias coisas e cultivarmos de uma maneira mais ligada, mais relacionada. E foi nessa horta da própria universidade que eu comecei literalmente a plantar as minhas primeiras coisas. Era pouco maior do que uma mesa, uma sala de jantar. E foi fascinante simplesmente esse contacto direto com a terra, e parecia mágico, tipo, as coisas crescerem assim, desde a semente, que é uma coisa básica de dizer, mas realmente nunca tinha assim, não é? Tipo, tinha tanta coisa. Então a partir daí foi só pensar, ok, isto não queríamos fazer, e depois com pesquisas sobre a agroecologia, ou seja, tudo o que distanciava mais de culturas industriais, agricultura industrial e do desmatamento e tudo o que leva a consequências dessas mudanças climáticas e da falta de meio para as pessoas viverem, não é? num comum com o seu próprio ambiente de uma forma sustentável, levou-nos a basicamente começar a procurar um terreno em Portugal. Porque a minha mãe é muito perto do Porto, mas o meu pai é de Trás-os-Montes, perto de Mirandela, de uma aldeia chamada então. Freixas. Então eu ia lá todos os anos, no Natal e assim. E éramos quase para ir para lá, porque o meu avô tinha deixado um terrenozinho lá, só que com as mudanças muito, muito fortes do quente e do frio, e a falta de água, e não havia lá propriamente uma ruína onde pudéssemos reconstruir. Então foram vários fatores que nos levaram. Ok, se calhar vamos só começar a dizer e procurar no terreno. Então era OLX, Montes de Abas Abertas, nós ainda em Londres, até encontrarmos literalmente este terreno, que em Cabeceiras de Basto, no Minho. Pronto, das duas uma, nós íamos para um terreno mesmo lixado, que íamos conseguir regenerar, ou então íamos procurar uma coisa que tivesse acesso à água, que tivesse assim mais ou menos florestado nas proximidades, e encontramos este espaço. Realmente tem muitos baldios à volta e é um carvalhal no fundo.
E foi aí que tudo começou, a Lender em si. Muito fixe. Yeah. Olha, e então, passando agora para o projeto Landra, qual foi, digamos assim, começando pelo nome, qual foi a justificação, o motivo da nascença do projeto Landra e com este nome? Primeiro, o que é Landra antes de mais? Sim. Então, basicamente, começando aqui com este terreno que tínhamos encontrado, viemos aqui bater e tinha uma casa em ruínas. Antes de habitar, fomos com uma tenda para o terreno, porque na verdade a casa estava habitada 4 cavalos de uma vizinha que lhe tinham deixado usar o terreno no último ano, e então a casa estava assim com este monte de bosta acumulada literalmente no soalho, portanto estava muito difícil de habitar. Nem sabíamos se o soalho estava bom nem nada. Era uma situação um bocadinho precária. E é no Val, vai até a um riozinho, e tem 1 quilómetro em que é só possível descer ou a pé ou de 4x4. Nós na altura não tínhamos, então deixávamos sempre lá em cima e nós vinhamos a pé. E uma vez estávamos lá em cima à espera de boleia e estávamos a ver as bolotas todas caídas no chão, porque como eu disse, tem um carvalhal à volta, tem muitos carvalhos nesta zona. E o Rodrigo começou a pesquisar para que será que serve a bolota para além dos porcos comerem. E foi aí que percebemos que a bolota tinha não só propriedades incríveis, mas que era combustível para humanos, que era possível fazer farinha. Eventualmente começámos a fazer fusão de bolota. Hoje em dia já temos imensos produtos de bolota e descobrimos que Landra era o nome dado a nós no norte da Terra Lisa. Era o antigo nome Legaliza, que já não é recordado por muita gente, mas uma população mais antiga, há certas que ainda reconhecem o nome de Landra. Nas fronteiras com a Galiza é o nome comum atual, na Galiza também, e é o nome que se dá às bolotas dos carvalhos, ou seja, todos os quercos que são mais parecidos com o quercus robur ou quercus pirenaica, que são diferentes das bolotas aqui em cima, que são as das azinheiras, dos carrascos, dos sobreiros. Os cerquinhos às vezes o pessoal também já chama bolota, mas também não há muitos desses lá para cima, então a divisão é fácil: landras de carvalhos, bolotas do resto. Ok. E no fundo era uma maneira de nos relacionarmos mais com a localidade, ou seja, que era uma coisa muito importante para esta zona. Na verdade, para saber que é toda, mas nós quando percebemos que a bolota era combustível, percebemos, ok, e se ela é tão nutricional, muito mais nutricional do que os grãos anuais, até em termos de balanceamento de aminoácidos, percebemos que era possível fazer uma alimentação à base de bolota como base alimentar, ou seja, em vez de ter monoculturas gigantes que têm que se lavrar a terra todos os anos e destruir, não é? Basicamente um ecossistema complexo para voltar a um inicial, era possível viver com florestas, ou seja, fazer da base alimentar romana de florestas, assim, definível. Até porque a produtividade por volume é muito, muito elevada. As pessoas não têm a noção de que um carvalhal minimamente gerido é incrivelmente produtivo. Até Além de ter outras espécies. Para além de ser, e a produção não é só para os humanos, estou a dizer, ser produtivo significa criar biomassa e provavelmente diversa, porque é uma floresta, não é um pomar. Um carvalho minimamente gerido, mantendo essa biodiversidade, mantendo o perfil dos materiais o mais diverso possível, é possível muito facilmente, não só em termos de densidade nutricional, superar, mas de longe, qualquer tipo de cultura de campo, como até em peso e volume, que é essa sempre a categoria na qual a competição entre agroflorestas e monoculturas fica um bocadinho ambígua. Nem sempre se consegue o volume que as monoculturas conseguem, embora nutricionalmente e em termos de diversidade da qualidade de alimentos seja de longe superior em todos os níveis. Sim. Mas neste estado, tendo peso de qualidade, o carvalhal consegue ser mais produtivo do que um campo de produção intensiva plano. Sim, para além de estarmos a falar da criação de uma agrofloresta, ou seja, da implementação das várias
de várias camadas em que temos árvores mais altas, depois arbustos, e à volta podemos ter já coisas anuais ou perenes, ou seja, ter por metro cúbico e não só Sim. achatado, nível muito plano, maior diversidade. horizontal, sim. É daí que vem a questão da gestão. Quando eu digo um carvalhal minimamente gerido, estou a supor que a maior parte dos carvalhais não está no seu máximo de produtividade e de saúde e de resiliência e de diversidade. Estão Porque abandonados, muitos grande deles parte já deles. foram Uhum. completamente Sim. dizimados. E mesmo que os carvalhos estejam lá, as outras espécies provavelmente não estão. Uma delas que falta redondamente são as faias. As faias foram quase todas utilizadas para madeira. São raríssimas as faias bravas que andam por aí nos carvalhais. E depois as outras árvores que foram sempre retiradas porque são consideradas mato de pequeno porte e que são os antepassados das variedades domesticadas de fruta de polpa mole, de peiras e de maçãs, as bravas todas, os catapareiros, os pilirriteiros, as tramazeiras, essas coisas todas. Elas vivem e produzem muito bem por baixo de copas de carvalhais e de fagáceas em geral, pode ter castanheiros que estão naturalizados na Península Ibérica, mas a questão é nesse sentido, de reintroduzir espécies que conseguem ser produtivas num regime dominado por quercos. Exato. Essa a gestão. Exato. E de certa forma, se formos, eu, de vez em quando eu sou um consumidor ávido de café de bolota. E muitas das vezes, quando ofereço a alguém que vem cá à casa, pensam, ok, isto se calhar é uma coisa, um produto novo, e onde é que compraste isto? Porque eu não vi isto. Mas o facto é que a bolota, enquanto digamos assim, fruto de uma árvore que serve para alimentação não apenas animal, mas também para humana, é uma coisa que já vem antes dos romanos. Ainda, por exemplo, há 2 semanas atrás visitei aqui perto de onde resido a Cividade de Terroso, aqui na Póvoa. E a Cividade de Terroso é, digamos assim, um lugar histórico dos antigos povos que habitavam aqui na zona do norte antes da invasão dos romanos. E a base de alimentação deles, além obviamente da carne de caça e algum pouco peixe que eles conseguiam ir buscar quando desciam o monte para ir à costa, era bolota. Era pão de bolota, era café de bolota, era farinha de bolota, era tudo à base de bolota. Por isso, e a gestão era a mesma. Era a mesma. A cividade é pequena, quem visitar a cividade é muito pequena. E eles faziam uma gestão de vários níveis, de vários estratos nas suas culturas para consumo humano. Por isso, não é nada de novo. É muita coisa. Não se inventa nada. Não, mas é muito interessante voltarmos aos romanos, porque realmente foi essa expansão imperial, não é? E uma cultura também de ir com os exércitos de conquistar outros sítios, que era muito de chegar e basicamente dizimar também florestas, retirar as árvores, queimar tudo. E ao queimar tudo seria muito mais fácil implementar depois uma cultura anual, ou seja, depois de tirar a soberania de um povo e eles não terem já essa resistência, não é, a nível alimentar, implementar essas culturas anuais, por exemplo, o trigo, que depois era fácil também de cultivar, de fazer para continuar a expansão. Portanto, tem todo aqui um lado político e de imperial que nos interessa muito, porque é mesmo por aí também. E já os celtas não era considerado, o carvalho era considerado uma árvore sagrada, nobre e sagrada, assim. Tenho um livro muito interessante, que foi aí que também nós aprendemos bastante sobre a bolota, do César Lemas Costas, que chama-se em inglês Manual da Casinha Veloteira por la Era Pós-Petroleira. E também existe em português, não é a versão? E sim, foi traduzido. Uma tradução necessária e ligeiramente má. O original dele, que é um PDF muito simples, disponibilizado de graça, é mais do que suficiente. Tem secções em galego, secções em espanhol, é muito punk, é muito livre e está lá. É isso. Também tem lá uma secção do Rodrigo Félix Mora sobre, por exemplo, a alimentação à base de bolota na altura do Franco, em que estava instituído na educação formal, se os miúdos levassem bolotas para a escola nos bolsos, eram supostos ser repreendidos fisicamente e era dito: vocês não são animais, vocês são humanos civilizados, as pessoas civilizadas não comem bolota. Ou seja, tanto por uma imposição à força ou retirar a própria árvore, não é? Do carvalho das pessoas, ou então por uma forma mais inteligente da educação formal de retirar essa cultura das pessoas, ou seja, de
retraí-las de consumirem Criar vergonha da vergonha, sim, da Uhum. cultura. Então, há vários motivos que volta para que nós sendo esquecida. Que também voltar a esquecida, recalcada. Sim. Não é um esquecimento neutro, é um recalcamento, é uma questão traumática de geracionalmente haver muitas reações negativas quando tu falas em blog. Porque significa pobreza, porque significa comer o que os porcos, os animais não racionais ou não tão racionais comem, porque significa seres do mato, não seres civilizado, estares aquém do processo civilizacional, seres provavelmente uma pessoa cujos ancestrais começaram a utilizar dinheiro muito tarde ou não utilizaram até a tua geração. Isso era uma questão, embora para nós não pareça. A maior parte das populações das periferias e dos interiores ibéricos não utilizavam dinheiro. Era troca por géneros, até meados do século XX. Não é um passado remonte de lá de trás, é século XX, é anos 50, 60, 70. E essa grande e rápida transição para o mundo do capitalismo foi engendrada. Não é um processo natural, neutro e emergente. Não é a inteligência das que vai fazer isso. É muita agressividade contra as populações de muitas maneiras diferentes que constrói este tipo de esquema. Agressividade física, real, direta, oposição armada, oposição legal, agressividade, como a Sara já disse, na degradação longitudinal dos ecossistemas que sustinham essas culturas que eram soberanas e seriam muito mais autónomas se ainda tivessem essa subsistência que, por estar degradada, a tinham, mas mais fraca, ou já não tinham. Daí ser mais fácil convenceres e oprimir as populações a aceitar condições que parecem de igual modo decentes, mas que na realidade, se pensares em termos históricos de longa escala, já são o detrimento dos detrimentos, são as piores escolhas que tu estás ok em aceitar. Já não tens a tua floresta, já não tens a tua água, já não tens a tua autonomia, a tua soberania. Daí que no século XIX e XX tenha sido muito mais fácil, após um processo longo de degradações bem engendradas, acartar literalmente pessoas em comboios e autocarros para as cidades para trabalhar em fábricas. Este processo é importante que seja bem explicado. E por isso é que é muito importante também o que nós estamos a fazer, que a gente está a fazer, no sentido de começar a habitar florestas e criar florestas onde queres habitar, como símbolo de resistência a um sistema que, para existir, é necessariamente destrutivo deste tipo de ecossistemas. Nós temos feito algumas caminhadas sobre carvalhos e alimentação à base de bolota também, várias atividades, e as pessoas no fim ficam muito espantadas e perguntam-nos: mas a bolota é tão incrível, porque é que ninguém sabe sobre isso, porque é que não se come? Então nós explicamos um bocadinho esta história de, pronto, sim, não é assim tão óbvia esta relação. Não. E mesmo, por exemplo, nós quando viemos aqui para a Lendra começámos a tentar, então a gente dizia: vocês têm que pôr aqui uma cabra para comer tudo, têm que limpar isto tudo. E nós, não, ninguém vai limpar nada, vocês ver o que é que existe. Está sujo, não é? Ver o que é que existe assim. Está sujo, tem que se limpar. Percebes que cada planta tem uma função que é incrível não é? Tipo, cada planta tem as suas qualidades e vamos nos adaptando também ao que existe no próprio ecossistema e depois introduzindo outras coisas. Ou seja, nós percebemos quase ou mais de metade das plantas que crescem espontaneamente aqui são comestíveis. Quando chegámos aqui à Lendra, percebemos que havia imensas plantas que eram comestíveis, mais de metade das que aqui estavam. Então, em vez de fazermos horta necessariamente e estarmos a revirar a terra todos os anos, a ideia era mais perceber o que é que existe e viver com o que já existe no ecossistema e introduzir outras plantas maioritariamente perenes, que vivem mais que um ano, para elas poderem também coexistir e não temos de estar a fazer essa disrupção. E davas mais tempo livre, não precisam estar sempre a manusear a terra e interferir com a terra. Sim. E deixar os micro-organismos fazer o seu trabalho, como nós não temos de trabalhar tanto, eles trabalham por nós. E no tempo livre, que outras andanças é que vocês se aventuram no contexto do projeto? Então, eu li muita coisa sobre formação, em agricultura orgânica, em compostagem, em agrofloresta. Eu vi bastante informação e já agora o vosso site está muito bem construído, muito bem, muito fácil de aceder e muito
convidativo em geral. Fixe, Tem muita informação sobre algumas das vossas ações e de formação, principalmente, e sensibilização que vocês fazem. Poderiam falar um pouco sobre isso e assim, esse enraizamento também com a comunidade em que vocês estão, como parte desse vosso movimento? Então, uma grande parte do que nós fazemos são projetos artísticos. Nós ainda fazemos muitos projetos artísticos que agora são conciliáveis com isto tudo, porque são sobre isto. Eu sou sobre como é que se vive aqui, como é que se compreende o nosso momento histórico, como é que se compreende a nossa posição dentro desse momento histórico numa linha muito, muito, muito longa de acontecimentos. Nós estamos sempre a falar da nossa situação agora, nos nossos projetos, em relação a eventos como, por exemplo, a Idade do Gelo, ou a desenvolvimento imperial pós-agricultura. Estamos sempre nessas escalas a falar da nossa atividade, como animais, omnívoros, com capacidade de criar e desenvolver tecnologia para fazer o que se quer. E, na realidade, vamos viajando um bocado para fora da Landra, tipo 50% do tempo quase, para fazer estas apresentações. Posso contar uma história? Conta uma história. Então a história é, nós quando viemos de Londres, a gente dizia, vocês são malucos, vão para o meio do nada, ninguém vai querer saber de vocês, e quando é que vão fazer arte? E nós, não, isto é mesmo óbvio que está tudo certo. Estou a ver assim uma agrofloresta gigante a acontecer e nós a ficarmos muito felizes e a querer partilhar. Aliás, foi por isso que criámos o site Landra, para partilhar e para outras pessoas pudessem também ter este sonho ou ter estes entusiasmos, perceberem que é possível, e porque há muita ideia de voltar para o campo, uma coisa assim difícil, não é? Tipo a vida do campo, porque tem não tem esta conotação devido também ao fascismo e a muitas dificuldades sociais que as pessoas passaram também por causa de questões políticas e de acesso à terra. Então a ideia era partilhar como é que se poderia fazer isto de uma maneira bonita e regenerativa, basicamente. Ou seja, nós começámos o processo sem saber o que ia acontecer, com a esperança que ia correr bem. E fazíamos trabalho artístico em conjunto, mas não tínhamos o nome de Landra como o nosso nome artístico. E eventualmente deram-nos esse nome, ficaram, os Landra! E nós, ok, as pessoas de repente as pessoas tinham muito entusiasmo, porque não éramos só artistas, mas éramos artistas que estavam realmente a fazer coisas na prática, que não há assim tantos. Ou seja, né? Há muitos artistas a trabalhar sobre a ecologia, mas não necessariamente a viver desta forma, na com esta prática e com a terra. Na prática e com o conhecimento muito rigoroso quanto às técnicas que nós empregamos para fazer o que fazemos. Na plantação, na propagação, na criação de compostos. Nós temos formação em microbiologia muito avançada, microbiologia do solo especificamente. Claro que há uma parte dela que é muito mais ampla. E permacultura? Sim, permacultura como um género de aproximação esquemática da nossa vontade de fazer coisas, e aproximação dessa vontade à terra, mas o conhecimento de facto que nós temos aplicado para interpretar tudo, para conseguir fazer as coisas com sucesso e de forma muito eficiente, veio da microbiologia. Nós, todos os trabalhos que fazemos artisticamente falam de micróbios. Ou propagam micróbios, ou utilizamos micróbios para fazer uma coisa na prática que as pessoas veem e conseguem percepcionar que está a acontecer. E este ato de tornar visível e audível uma coisa que não tem som e que é pequena demais para tu conseguires ver, é uma coisa que nós temos vindo a desenvolver nestes últimos 2 anos, e tanto vamos mostrando como vamos investigando cada vez mais a fundo certos casos que são mistérios que queremos resolver num projeto ou no outro. Há uma coisa que tu tens que resolver, remediar, porque restaurar. Basicamente, com esse entusiasmo, começámos a convidar para projetos mais físicos e de intervenção no próprio espaço público, ou seja... Mais em cidades até. Sim, mais em cidade, ou seja, no meio de cidades já abrimos no Porto cimento para construir tipo um género de mini agrofloresta no que era só um pátio de cimento. Já fizemos, por exemplo, no Fórum da Maia, em que há um espaço de relevado muito degradado, que também tem montes de coisas. Vamos fazendo isto com complementação de vídeo, de performance,
performance, palestras, há assim vários, às vezes próprias exposições ou instalações, há vários meios que nós usamos para depois ficar de jeito, mas ele próprio tende a ser relativo, a modificar alguma coisa que depois queremos que continue no futuro. Uhum. Então há uma não digo, ou seja, estamos aplicando na Holanda, mas metade do tempo passamos a aplicar noutros sítios que dizem, foda-se, projeto é mesmo fixe, é para aqui. Isso era importante. Nós termos muitas culturas perenes aqui na Landra que cuidam de si Exato. próprias. E é isso que nós temos vindo aos poucos a conseguir fazer. Plantas que fazem autóctone meio, temos um centeio de perna longa que servia para fazer colmo antigo, que trouxemos de Kent, que sempre se vai autossemeando aqui e ali, e nós já conseguimos fazer num ano. Agora não tivemos tão afincados nisso, mas Imensos chuchus. conseguimos num ano fazer farinha suficiente para fazer massa meio, sendo que o resto é bolota. Conseguimos ter montes de chuchus a crescer na loucura, sem tu teres que fazer absolutamente nada à terra. E já não olho para a terra em que esta planta cresce há anos. Eu só olho para a árvore e paro, parece e ir com olho e com coisas. Tanto agora a crescer bem, propagamos em montes de lados, girassol batateiro está a crescer também super bem. Sempre a gente chega qualquer coisa muito vigorosa a crescer e de forma muito abundante a produzir. Ou seja, é possível ir embora e voltar e isto não está tudo como as pessoas dizem, esgalhado, precisar de uma mão urgente, humana, para ver se a natureza sobrevive. Porra com essa merda, isso não vale nada essa ideia. Mas por acaso agora recentemente conseguimos um apoio para desenvolver um projeto aqui também com as pessoas da localidade e com quartos artesãos locais e séniores, começar a trabalhar sobre a madeira, a pedra, os vimes e a lã, que são coisas muito na nossa proximidade. Nós também vemos sempre rebanhos do outro lado e as pessoas já não utilizam a lã, na verdade, Ardem tudo. então nós sério? tentamos ficar, já ardem, nem sequer Fogueirinho de lá. e nós, Uau. como estamos a reconstruir a casa também aos pouquinhos, a casa de pedra, vamos usar a lã também, porque é um isolante super bom, antes dos melhores. Uhum, É o melhor verdade. material que há. Se não a lavarmos muito é fogo, traço, portanto tem muitas propriedades. E então era também convidar esses artesãos locais para mostrarem a sua prática, não é? Que também muito se está a perder porque não há quem dê continuidade. Por exemplo, o senhor que faz cestos de vinhos é o último, não há mesmo ninguém. O senhor tem 95 anos, até temos com medo, porque o senhor está mesmo velhinho, mas está com grandes níveis, Ele tem parece um power. pouco mais novo. E pronto, então depois queremos convidar pessoas para virem cá também à Landra, aprender também com isso, criar as suas próprias peças, que depois daqui a 2 anos vai ser um almoço comunitário com peças feitas de todos os materiais no fundo que estão O objetivo é fazer neste ambiente. O objetivo é fazer um almoço comunitário em que tudo o que está lá é feito pelas pessoas que participam no almoço. Tu fazes a mesa, fazes os testes, fazes os potes, os talheres, fazes a comida e fazes a comunidade. E a comunidade já se está a fazer enquanto estás a fazer os objetos que ajudam a comunidade Com a ter motivo. estes momentos. Ou seja, é um género de exemplo, não é? Não vais criar, não vais fazer uma casa para uma pessoa viver, não vais acolher refugiados, não vais fazer este tipo de coisas, mas vais provar que é possível construir todo o teu bem-estar à tua volta com tudo o que te rodeia, tudo o que tu precisas. Neste caso, no nosso território, neste tipo de bioma, na biorregião em que existimos, são florestas dominadas por carvalhos e muita água. E depois O resto tu fazes com pedra, fazes com os materiais que há. esse almoço o que vai ser servido lá são as tais plantas que nós temos aqui, não é? Tipo, muitas que encontramos, ou pão de bolota, a infusão de bolota, ou seja, tudo o que cresce aqui nas redondezas e que conseguimos propagar na Landra. Também vamos começar agora um projeto também com uma escola, por exemplo, em que vamos fazer um piquenique. Vamos fazer desenhos de micro-organismos que eles vão encontrar na terra e os Isso é desenhos vão musgo? ser com as próprias coisas que crescem nessa terra. Portanto, imagina, É líquen só líquen de carvalho. carvalho. É líquen, ok. Uau. Estamos a falar que idades da primária? Na escola vamos trabalhar com vários grupos, vamos fazer horários partidos com atividades diferentes para cada grupo, desde primária até o 12º ano. Ah, uau. O pessoal do 12º ano está em ciências, vai trabalhar a parte de microbiologia connosco.
Os da primária trabalhar uma questão mais sensorial e de contacto animal com a terra, com as plantas, perceber esta coisa das cores, as texturas, o combustível, não combustível, o tipo de sabores, se é demasiado amargo, se vai ter cianetos, se vai ter ácidos oxálicos. Começar a perceber essas coisas como um animal, não como uma pessoa que aprende coisas nos livros. Por exemplo, tem aqui a Baga Moira que as pessoas odeiam. Queria nós tivéssemos a tintureira que está uma tinta mesmo bonita. Magnífica, sim. Eu tenho estado a recolhê-la para tentar depois fazer. Os líquenes de carvalho eram muito utilizados daqui até o bem todo para fazer a tintura verde intensa que se usa muito nas lãs tingidas, tipicamente minhota. As roupas típicas do Ligo, que usam o verde e o preto, contraste um bocado taciturno, é tudo de carvalho. É bugalho com taninos de carvalho com os líquenes do carvalho para dar o preto e o verde. Uma coisa que as pessoas às vezes já não sabem. Esta e todas as outras coisas que estão assim um bocado misteriosas à volta de factos culturais. Ou então envoltas em vergonha histórica, não é? Dessa relação. Sim. Que é folclore. Essa merda. Aliás, há muitos projetos que nós pegamos nas ervas espontâneas e fazemos um cozinhado e convidamos as pessoas a provar, assim, já pessoas assim, de meia idade, e eles recusam-se. Muita gente diz tipo, não, isso é para os coelhos, isso é para todos os animais, mas não para o humano. E as pessoas têm mesmo essa 60 anos, sim, essa geração, essa relação muito afastada e não querem mesmo provar. Portanto, há casos e casos, mas a grande maioria é assim, recusam-se mesmo. Sim, é verdade. Os outros a maioria dizer que gostam. Mas é verdade, eu confirmo isso também porque e é de facto é uma geração, a geração dos nossos avós está mais receptiva, mas há ali aquela geração que agora tem 50 ou está a caminhar para a casa dos 60 que manifestam ali uma espécie de asco perante as suas origens, por exemplo, e efetivamente. E há aí qualquer coisa que, exato, que aconteceu ali, qualquer coisa que deixou um trauma e uma vergonha imensa na sua história, na sua própria história, nas suas próprias origens. E é isso que agora nós as gerações mais jovens estamos a reatar isso. A reatar isso com algum, às vezes algum risco de sermos apelidados de loucos ou de querer voltar ao antigamente e depois muitas colagens ao passado, viver sem condições, mas efetivamente há condições nessas formas de viver que os nossos avós tinham, não era? Sim, é engraçado, há pessoas aqui da vila que já vieram cá, dizem, isto faz-me mesmo lembrar os tempos da minha avó, daquelas sopas na salamandra, na lenha, e fico assim, fogo, se calhar não precisava ter construído aquela casa de 3 andares, porque eu sempre não precisava. Eles dizem literalmente, eu se pudesse trocava tudo o que construí à moda da França, de bloco, para ter isto. Só que já foi, ele já ardeu, já foi abaixo, já. E foi muito engraçado também esse processo que no fundo dura há 3 anos, não é? Nós chegámos em julho de 2020 e começar com a tenda, depois ir para o palheiro, depois ir perceber que o soalho da casa dava para estar lá e não ia partir, até arranjar uma salamandra. Depois montámos um sistema autónomo de painéis solares com umas baterias de níquel-ferro, que são muito antigas, não são poluentes, mas são pesadas, por isso é que na realidade são antigas. É uma tecnologia que já existia há bastante tempo. Os romanos do tempo da República sabiam que funcionava. Não tinham maneira de conduzir a eletricidade gerada, que eles não chamavam eletricidade, como é óbvio, aquela energia, aquelas faíscas, com cobre ou alumínio, que nós conseguimos fazer hoje. Mas o ferro e o níquel juntos como possibilidade de armazenar eletricidade é uma coisa já muito antiga e não envolve metais pesados, são metais super comuns, incrustados em quase todas as rochas, então no granito sem carradas disto, e a parte condutora entre as plaquinhas de um elemento e o outro é hidróxido de potássio, que é cinza de carvalho, de freixo, de qualquer coisa que tu ardas, que vai para o ar e ficam só as cinzas brancas, que se tu diluires em água
tens uma água incrivelmente alcalina, ou seja, não tens aquele problema grave dos ácidos das baterias de carro, Corroem assim, tudo, sim. e tens um sistema que podes limpar e renovar de 30 em 30 anos, companhia. Não esta loucura do lítio agora e dos outros metais E pesados depois não todos. sabemos o que é que vamos fazer às baterias que já estão esgotadas, Pois. não é? Pois. Yeah. É fácil de usar, é fácil de Então, usar. tem sido toda uma aprendizagem desde que cá chegámos, desde o que é que fazemos, tipo, com nossas próprias fezes, de como é que vamos fazer energia, como é que. É uma aprendizagem a todos os níveis de Sim. descobrir. Porque isto é todo um sistema cíclico, não é? Ou seja, nós não temos canalização que vai para nenhum lado, ou seja, isto volta tudo para a terra e tem que perceber como é que está tudo integrado e faz Claro, como é que tu estás disposto a eventualmente consumir e reintegrar no teu corpo as coisas que vais mandar para fora. Exato. Por isso, pastas de dentes com coisas que tu não sabes o que é, vais querer que elas entrem para o teu corpo e começas a duvidar. perceber os produtos. Já que não tens um sistema de disposição disso tudo para o ar, que é o que acontece. Coitadinho. Sim, por exemplo, nós agora percebemos que, ou seja, os primeiros sabões eram cinza e uma gordura, ou buscava. Isso é uma coisa qualquer. Então nós literalmente agora usamos cinza para lavar a roupa. É assim, tipo, É melhor É do muito. que os sabões que a gente arranja. Fica menos fresco, fica menos fixe. Só não tira assim nódulas de ferrugem por causa das partes dos óxidos. Usar uma coisa tipo borracha ou isso, mas opá, andar com a roupa assim meio encardida, que cheira mesmo a fresco, já não importa, não é um bocadinho. Mais vale isso do que E poluir temos- depois o sol que pisam e que Exato. produzem os vossos Ou alimentos, não é? Yeah. E eu já pensei que talvez fosse por isso que as pessoas desfiavam-se, não das nódoas, mas do tingimento com óxidos, porque toda a gente usava panelas de ferro e ferramentas que depois enferrujavam, ias manchando a roupa toda e fugiam dessa ideia de mancha, tingindo de cores de preto. Para não se ver. Tingimento de preto é para tu teres roupa que está efetivamente limpa, não está gordurosa, não está suja, não está a cheirar mal, não está cheia de bactérias, não tem bolor, mas que seria manchada. Então tu manchas efetivamente e permanente com o poder de tingimento do carvalho e dos galhos do carvalho. nós por acaso agora temos ali uns tecidos que estão, porque basicamente uma coisa que dá para utilizar muito é os taninos da água da bolota. Nós deixamos a bolota Fixar. pelo menos 2 meses a fermentar para dar aquele amargor para depois podermos transformar em farinha. E essa água é incrível porque nós tecidos, dá para fazer cerveja. Nós fizemos cerveja, mas depois passou um bocado de tempo, transformou-se em vinagre, portanto temos vinagre. Mas foi um belo de um vinagre. Então temos estado assim a fazer muitas experiências, incluindo até miso de bolota. Veio cá um amigo Miso de bolota. a ensinar-nos a fazer miso e nós pensámos, então e se for bolota? Castanha, em vez de ser a soja. E Mas um bem puro de bolota deve ser muito foi logo. Fizemos azeite à mão com uma prensa manual, vai 5 litros. bolota. Embora exista bolota Está-me só a lembrar das do grupo dos carvalhos vermelhos, ou americanos, ou Estão a ouvir-me? sim. Desculpem, deve ter sido a vossa ligação que caiu. E eu pois. fiquei aqui na reunião. ok. Mas também estamos É. quase a fechar, também já estamos a passar do tempo que já tinha combinado com vocês. A gente entusiasma, você começa a falar, Sérgio, força são, aí, guia. são como as bolotas as conversas. Olha, queria-vos perguntar qual é a vossa visão para o futuro da comunidade em que vocês que têm raízes, obviamente considerando a polinização que vocês fazem em vários pontos do país e fora do país, mas mais particularmente qual é a visão do projeto Landra para o futuro? Como é que isso, o que é que vocês têm como inspiração para caminhar e continuar todos os dias a trabalhar? Então, a gente agora está aos poucos a perceber que isto é um espaço bastante grande para ser ocupado só por 2 pessoas. Mesmo que a gente se safe mais do que bem a comer o que há aqui e a brincar um bocado, e considero isto tudo uma brincadeira séria, mas com prazer, percebes? Ir brincando, ir fazendo coisas, ir desenvolvendo, ir mudando.
nós somos constantemente reativados com novas ideias e está sempre tudo a funcionar. Então tu podes passar uma vida toda a brincar e feliz da vida, só que há uma questão até ética aqui que nos prende à ideia da ocupação de território como uma coisa que tem que ter uma certa missão. Há problemas de desbalanço em relação a pessoas ocuparem territórios. Então, nós aqui com muito espaço e uma certa capacidade de produzir em abundância, muito provavelmente melhor faríamos em estar acompanhados de mais pessoas. E então, um dos objetivos principais é criar condições para isso poder acontecer. Não são como as pessoas maluquinhas da cabeça como nós, que começam assim numa tenda e afugentam os cavalos com uma vara. Sabes, para começar, muitas pessoas até fariam esta transição para um modo de vida muito mais sustentável e regenerativo, mas o primeiro passo não vai ser o mesmo primeiro passo que o nosso, nem o meu, nem o da Sara. E então criar essas pequenas bases, por exemplo, restaurar a casa, pôr vidros nas janelas, que nós ainda não temos vidros nas janelas, a parte nova que estamos a recuperar. Construir eventualmente novos módulos para as pessoas conseguirem vir e habitar, esse é um dos objetivos. Até porque nem toda a gente tem que, forçosamente, alimentar-se da forma que nós nos alimentamos, de plantas perenes e espontâneas a toda a hora, todo o tempo. O ato de fazer uma horta pequena, que recebe os compostos da floresta, é uma coisa altamente prazerosa e não é necessariamente um menos para o ecossistema, se tiveres um bocado de uma noção de proporções. Então há essas possibilidades. Para isso eu também gostaria de saborear coisas que agora não estou a saborear, um bocado por razões éticas e também por orgulho, mas se ela aparecesse, se alguém fizesse, se alguém cuidasse e me trouxesse neste regime de partilha total que nós temos aqui, eu não diria que não. Ou seja, alguém que faça uma horta, alguém que se dedique mais à construção, alguém que dedique mais ao tempo à investigação de produção e conservação de energia. Estas coisas todas são coisas que nós não vamos poder fazer num tempo de uma vida. É muita e então, coisa, sim. começar a viver em comunidade é um objetivo. Sim, é também receber pessoas que possam querer vir alguns tempos, aprender, ter atividades, ter pessoas que se dediquem a estas várias áreas de conhecimento de vida com o próprio território. É uma coisa que vai aos pouquinhos acontecendo. Com este projeto que vamos receber já vamos introduzir isso. Quando um bocadinho da casa já estiver mais ou menos restaurada, já dá para receber mais pessoas, apesar de que vêm amigos visitar, mas pronto, é assim muito básico. Sempre em modo de acantonamento. E sim, e criar mais estes laços que já temos vindo a criar aqui em Cabeceiras, mas acho que vamos continuar a provavelmente fazer trabalhos fora, mas queremos mais estar aqui e conseguir que as coisas aconteçam mais no espaço. Sim. Mais projetos cá, chamar as pessoas, cativar as pessoas a ficar, chamarem os sítios. Isso é também um dos objetivos para o futuro cá, que é começar a criar um centro cultural aqui, não estar sempre naquela posição de pessoa que com algum privilégio conseguir dar o passo para ir viver nas zonas idílicas do interior, mas vai participar sempre nas cidades para fazer o que é importante e quer inverter isso. Queres as coisas importantes, vais aos sítios onde as coisas importantes acontecem, que não é nas cidades. Nas cidades há um género de um rapto e um roubo das coisas importantes que se concentram num sítio. Isso tem o seu lugar, mas também tem os dias contados. Então começar a fazer essa transição e essa inversão aos poucos, que eu saiba, é a melhor maneira de tu lidares, por exemplo, com colapsos civilizacionais ou energéticos ou de cadeias de transporte. Exato. Porque já estás a trabalhar nessa transição. Então quando o colapso acontece, ele até pode nem ser um colapso para certas pessoas com certas conexões e certos vectores de comunicação entre cidades e campo. É isso que nós estamos a fazer. Então quando as coisas encrencarem um bocado, nós temos uma via de escoamento de pessoas, de ideias, de sabedoria, de capacidade técnica de fazer coisas, de onde as coisas vão ruir, para onde as coisas estão a renascer. E então é isso, a longo prazo é isso que nós estamos a fazer. E obviamente não conseguimos receber toda a gente, então é um bocado essa ideia de partilhar, não é? O que fazemos para quem esteja com essa motivação ou quem tem essas ideias, poder fazer noutro sítio. E nós, claro, temos aprendido essas técnicas todas e tudo também
online, presencialmente, muito com livros, portanto, pronto, é esse fluxo de partilhas continua que nós queremos fazer parte, no fundo, e partilhar o que Sim. vamos fazer. Boa. E há coisas aqui perto da Landra, em Cabeceiras, que é mesmo super perto, que já estão a acontecer, já está a emergir toda uma nova geração, não necessariamente da mesma geração em termos etários, mas uma geração de ocupantes deste espaço que têm ideias um bocadinho diferentes da anterior, que abandonou a terra para ir para as melhores qualidades de vida na França e na Suíça, ou para o Porto, ou onde seja, ou Braga às vezes só. E está a acontecer coisas como, por exemplo, abrir uma livraria, que é a Inquietação, ali em Cabeceiras, um monte de publicações que nos interessam, especificamente, um monte de coisas da Antígona, até coisas para crianças do planeta Tangerina, e há ali um pensamento, e há uma vontade de fazer uma crítica construtiva que nos interessa e que interessa aos nossos amigos, ou seja, todos estes espaços, todas estas pequenas transformações são pequenas transformações que vão ganhando de conta, nós que estamos, por exemplo, aqui na Landra, ou construção e a melhor isolamento termo, mas que em todas as categorias vão acontecendo para fazer com que pessoas que, com esses incentivos sintam que podem dar esse passo e vir para aqui ou ir em termos modulares para outro sítio qualquer, ocupar os interiores e fazer trabalho regenerativo. E eu sinto que esta transição já está a acontecer para além dos nossos esforços. Não fui eu que abri a livraria e só estou contente que ela tenha aberto. E vamos trabalhar em conjunto, já tivemos reuniões e vamos fazer apresentações lá. Eles vão ser parceiros do projeto Saber a Terra, que é este dos saberes ancestrais, técnicos com materiais, e está tudo a andar numa direção que a mim me agrada muito. Um processo de fermentação em curso que já É mesmo, dá é muito mesmo. alento, não é? É mesmo, é mesmo. E multiplica-se, todas as coisas multiplicam, tem montes de direções diferentes. Olha, queria-vos perguntar, e só agora, talvez conduzirmos para o fecho desta conversa, se eu quiser saber mais sobre o projeto Landra, como é que eu posso seguir? Obviamente, talvez o site, www.landra.pt. Então, o site, exato. Yeah. Mas, É landra.pt é o site e tem lá, portanto, o nosso diário que vamos postando imagens tipo mensalmente, que inicialmente era um diário escrito, mas depois era muita coisa. Sim. Mensalmente escrever aquilo. Algumas pessoas leem, a maior parte não. Sim, tem lá uma secção de produtos que não está completa, ou seja, o site não está completo, mas dá para ver um bocadinho. As pessoas estão produzindo, tanto tem infusão de bolota, Tem muita coisa nova. outras coisas. Tem a secção da biblioteca, que também não está completa, mas tem livros de referência para nós, alguns que nós temos utilizado bastante, tanto os projetos artísticos como as novidades, ou seja, tem lá uma página mesmo de novidades que é workshops que vamos fazer em vários sítios, exposições e isso que as pessoas podem ir visitar, nos seguir. E depois temos o Instagram da Landra, que é landra.pt também, que nós vamos postando aí também. Sim, é por aí. As coisas que vamos fazendo. Acho que são estes os dois. Temos o nosso e-mail, se alguém nos quiser contactar diretamente, que é landra.pt@protonmail.com. Yeah. E Sim, acho podem-nos que é isso. contactar diretamente. Nós respondemos a todas as pessoas, para já, porque é um volume tão grande. Recebemos visitas. Sim, Tentamos dar. e as pessoas propõem coisas, perguntam coisas, dúvidas, e nós vamos estando em contato com as pessoas. Aliás, nós queremos muito receber visitas em breve. Porque nós, a partir do Reflorestar Portugal, tivemos contacto com o Luís Oteirinho, que é do projeto Lifetime, Life Terra, que está associado. Catalunha e Holanda. Sim, e então eles vão-nos basicamente doar 1600 árvores, uou! muitas espécies diferentes, e vai chegar a Quando é que isso é? 29 de novembro. Temos que confirmar, mas Portanto, se alguém nos quiser visitar no fim de novembro, nós estávamos muito de comida e bebida e vamos plantar muitas árvores. já temos uma lanceta do. Muita ajuda. Já temos uma lanceta do Jaime Otero que ele nos vendeu. Tem muitas outras para conseguir fazer. No este site trabalho. dá para mandar e-mails diretamente, também Já, podem quem dizer. quiser Eu quero ir a Londra, podem ver lá. Plantar árvores e atenção. O interesse disto, eu acho, para as pessoas que vão estar interessadas e vão querer vir e fazer isto connosco, é também perceber os princípios por trás do desenho. Exato. Ou seja, porque é que a gente vai plantar, o que vai plantar, como e onde. E ao pé do quê? Das espécies autóctones. E não só a relação entre
famílias, afinidades através das redes comuns fúngicas, ou zonas de tipo de terreno diferente de outras, a relação com a topografia, ou com o património construtivo minhoto, que tens muros, tens levadas, porque é que pões uma acima, porque é que pões uma abaixo. Essas coisas todas vão entrar em discussão no desenho, que vai ser tudo menos quadriculado. Sim, E sim, sim. então, Não é só plantar árvores. e não vai estar tudo organizado, faias para aqui, pilisteiros para ali. Uhum. Então acho que vai ser interessante para pessoas que estão principalmente interessadas em começar a perceber como fazer estes planos de reflorestação com taxas de sucesso acima dos 90%, porque normalmente eles não são assim. Às Verdade. vezes nem Normalmente 50%. é plantar e deixar ficar estar aí, e normalmente eles morrem por seca, porque Exato. não é? Total, mas mesmo mas podias tentar deixar ficar. Tu tinhas era que plantar com as condições para elas, Exato. autonomamente, com as suas colaborações microbióticas, conseguirem se cefar, que é tudo o que está descurado na maior parte desses planos, que não há quase vida nos substratos, estão cheios de fertilizantes salinhos que são anti-vida e suprimem o funcionamento microbiótico, só algumas bactérias e alguns fungos fluidos é que conseguem funcionar. Fazem-se secções inteiras de árvores do mesmo tamanho, da mesma idade, da mesma espécie às vezes. Isso é erradíssimo, isso nunca acontece na natureza. E é o tipo de plantas com velocidades de crescimento diferentes também nunca é tomado em consideração. Ou seja, tu podias fazer essas mega plantações para o continente, ou para a Sonai, ou caraças, e ter sucesso. Só que tens que pensar um bocadinho antes e perceber quais é que são as dinâmicas a funcionar no solo. Que não é só a paisagem. Não tinha árvores, agora tem árvores. E aí? Até quando? Até alguém tem que passar por lá para Até regar. o verão do próximo ano. E eu diria que também o apelo que vocês fizeram para a plantação é também um bom motivo para, digamos assim, trocar alguma sabedoria, um intercâmbio de sabedoria. Claro. Porque vocês, claramente, Claro. eu poderia ficar aqui horas e horas à conversa, porque existe claramente uma grande paixão e uma grande sabedoria por parte daquilo que vocês fazem. E também é um estilo de vida, não diria um estilo de vida, talvez eu tenha dito de forma diferente, mas uma forma intencional de vida que é inspiradora. E é também uma possibilidade de certa forma refletir, quem for refletir um pouco sobre a sua própria vida, como é que a está a levar e trocar em diálogo algumas ideias com vocês também. Sim. Fixe, sério, é isso. Obrigada, sim. E há sempre tempo. Nós mudámos completamente, radicalmente a nossa vida, portanto. Há sempre tempo? Como assim? Há sempre tempo de se mudar, não quer tarde. Não. As coisas vão. Já os conflitos. Parasita. Sim. Bem, Sara, obrigada. Rodrigo, muito grato de coração. E Gratos também. muito grato pela inspiração, muito grato pela partilha. Estou muito tentado a visitar-vos. Não sei se será para dia 29. Não está assim tão longe. Pois não. A minha pequenina agora está constantemente com viroses, sabem? Entrou para a creche agora, então vou ver, mas vou fazer o esforço para ir para visitar. Bom. Acho que vamos fazer uma. E estamos em contacto. E ficamos à espera dos próximos também, não é? Das próximas entrevistas. Exato, sim. Bem, olha, grande abraço e vemos muito em breve então. Até breve. Até breve. Tchau. Obrigada. Obrigado.